preparando, acendendo um incenso, guardando o pessoal do nosso site também, que está recebendo a transmissão, para a gente começar a nossa palestra, nosso encontro aqui. Boa noite a todos. Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Eu estava aguardando um pouquinho, porque o pessoal do nosso site também está participando de outra plataforma para essa transmissão. Eu tinha agendado isso, né, porque muitos dos nossos seguidores, a gente conversando lá no nosso canal, aqui no Facebook, enfim, a gente estava programando já algo sobre o povo cigano, né? E eu decidi trazer essa palestra para a gente falar um pouco sobre quem é o povo cigano, falar um pouco da origem dele. E eu me concentrei muito junto ao Vladimir no último encontro que eu tive aqui na Kitsara. E ele me passou algumas coisas, né, para proporcionar uma conexão cigana maior, com a espiritualidade cigana, para proporcionar um encontro com essa energia, com essa vibração e trazer um ponto de ligação, né? Um elo de ligação entre nós e a espiritualidade cigana, né, que nos envolve. Então eu vou falar para vocês primeiramente quem sou eu, né? O meu nome é Diego Dometti, prazer a todos se você não me conhece. Eu sou fundador da plataforma Umbanda Grátis, né? A Umbanda Grátis ela já tem aí uns 8 anos, está completando 8 anos se eu não me engano. Eu já faço parte da Umbanda há mais ou menos nesse período também, 8 anos, mas já tem 8 anos, já completou 8 anos esse ano. E eu fundei a Umbanda Grátis junto nesse processo, né, na minha chegada dentro da Umbanda. E o meu cigano, ele é o meu mentor espiritual, ele foi o primeiro guia que se apresentou, que chegou próximo a mim, né, que sempre se manteve muito presente. E que abriu todo um caminho, né, para que eu começasse a exercer minha espiritualidade, meu desenvolvimento mediúnico através da Umbanda. Se você quiser saber um pouco mais a fundo essa história, a gente tem isso lá no nosso canal, né, para não ficar muito repetitivo. Você pode acessar isso no nosso canal do YouTube, que lá tem todas essas informações, eu já contei isso mais explicitamente para vocês. E depois de um certo período, 6 anos mais ou menos, né, foi quando ele já tinha deixado um recado há muito tempo, que quando ele precisasse trabalhar, ele avisaria, e 6 anos de Umbanda, ele chegou, né, e falou que precisaríamos iniciar um trabalho juntos. Então, no finalzinho de 2018 para 2019, eu já venho tentando, iniciei meus trabalhos com ele, e em 2019 eu abri um espaço onde eu comecei a praticar os trabalhos dele, as orientações dele, a trazer a essência de trabalho dele para a gente desenvolver junto a missão que a gente tem a desenvolver, né? E eu particularmente sou muito apaixonado pela energia cigana, eu sempre tive uma ligação muito grande. A minha ancestralidade, ela é sírio-libanesa, né? Toda a minha família ela veio de lá e eu carrego isso no sangue, né? Então, assim, o povo cigano ele traz essa essência ancestral muito grande na nossa prática, no nosso dia a dia, em tudo que a gente se envolve, literalmente, ele traz essa essência muito forte. Então, vamos lá. Quem é o Vladimir, né? O Vladimir ele é o meu cigano, é quem trabalha comigo, né?
desde sempre, é o único cigano que eu conheço. Se tem mais algum, acredito que tenha, mas ainda não tive o prazer de conhecer. Mas o cigano Vladimir, ele é o meu mentor espiritual, é ele quem comanda todo o trabalho aqui na Tissara, tá? Ele é orientador desde que eu iniciei na espiritualidade. É ele quem está nesse caminho, né? Na verdade. E no início eu fiquei muito confuso, né? Porque eu tinha uma ideia de povo cigano, né? Dessa energia cigana, sendo algo espanhol, algo de Portugal, algo nessa essência europeia, né? Eu tinha muito essa visão, mas eu estava completamente enganado, né? Porque isso até me atrapalhou um pouco de conhecer a particularidade espiritual cigana que me envolve no início, porque o Vladimir, ele é um espírito árabe, né? Ele tem essa ligação ancestral com a minha família, ele é um espírito familiar com certeza, né? Eu venho ainda conhecendo a cada dia dele, cada dia mais. Ele não é, e vocês vão ver isso também durante a palestra, o espírito cigano, ele não é um espírito que se abre completamente, ele exerce assim, um empenho muito grande nosso para se aproximar deles cada vez mais, né? Então, assim, o Vladimir, ele é um espírito árabe que ele viveu na antiga Pérsia, né? E onde hoje é o atual Irã. E o nome dele carrega muito essa essência, né? Vladimir Tirhan. Hoje, Tirhan é conhecido como a capital de lá, né? Capital do Iraque e tal. Então, assim, ele tem toda uma essência dele envolvida dentro desses costumes árabes mesmo, né? Então, todo o culto dele envolve muito a energia das divindades egípcias e as divindades árabes, né? Daquele tempo que ele exerceu, né? A encarnação dele, que ele viveu no Egito lá. E tudo que ele traz para mim é muito ligado a isso, né? Então, assim, as músicas, a musicalidade dele, a forma dele agir, a forma dele buscar o entendimento. Ele é um cigano que ele atua muito na energia do fogo, né? A magia do fogo, que envolve muito a parte de Tirhan também, né? Onde existia antigamente, há muitos anos, muitos milênios atrás, as práticas do zoroastrismo, que é a magia, com essa magia do fogo, né? A parte solar é muito intensa e a gente consegue perceber isso indo a fundo nos estudos dessa cultura, né? Mas qual é o propósito da palestra de hoje, tá? Eu vou trazer para vocês uma orientação básica falando um pouco da história do povo cigano, né? Porque sempre quando a gente tenta ir um pouco mais a fundo na parte cigana, sempre fica uma incógnita muito grande, uma interrogação muito grande, para saber qual é realmente a origem, né, desse povo, de onde ele surgiu, porque ele está presente literalmente em toda parte do mundo. É possível a gente encontrar essa cultura, né? Clãs específicos, em lugares específicos, que vivem dessa forma nômade do cigano e que tem uma cultura muito rica e muito vasta de conhecimento, de sabedoria, né? Então, o povo cigano, a partir disso, né, dessa busca, eu comecei a fazer uma pesquisa muito grande e eu me envolvi com alguns egiptólogos, né, com alguns historiadores, e conversando com eles eu consegui alguns entendimentos, algumas coisas para trazer aqui nessa palestra, né, nos meus estudos pessoais também, tá? Então, assim, o povo cigano, a origem dele, como é que foi, o que foi utilizado para entender essa origem, né? Essa cultura especificamente. Quando a gente tenta estudar coisas que têm poucos registros, que é o caso do povo cigano, da cultura cigana, a gente começa a se atentar a aspectos culturais, né, daquele povo, para entender de onde ele surgiu, para entender quais aspectos levam ele a algumas culturas mais conhecidas, né? E com o povo cigano não foi diferente, né? Foi utilizado essa pesquisa etnomusical, essa pesquisa sobre os costumes da musicalidade dele, vestimentas e outras coisas que nos levassem a um entendimento mais próximo de qual seria essa origem, né? E chegando a isso, né, o povo cigano, a gente consegue se estender a uma origem dele, vindo da Índia, como está descrito aqui no nosso slide, né? Por volta do ano 1200 a.C., né, do século 12 a.C. Houve naquela época uma invasão, né, dos arianos, um povo na Índia, né?
no período pré-védico ali, e forçou, né, a comunidade dos ciganos, esse grupo cigano, ele tem essa vida nômade, né, que é vivenciar e se entregar literalmente à essência da natureza, vivenciar viver em comunhão com essa energia. Então eles nunca se renderam, digamos assim, desde aquela época dos primórdios, né, a condições sociais, né, a leis sociais em aspecto de produção social, essas coisas todas. Eles viviam em prol da sua própria comunidade, né? E com isso, os povos arianos eles começaram uma perseguição muito grande em cima desses povos, e esse povo acabou partindo em fuga, né, para alguns locais, que inclusive ainda existe, né, na Índia, no sul da Índia. Um desses povos, quando saiu em fuga, ele foi para o sul da Índia, e lá permanece até hoje um costume antigo de uma cultura chamada Tamil Nadu, né? Essa cultura ela foi muito necessária para a gente conseguir chegar até a origem dos ciganos, né? Essa foto ela mostra uma comunidade de Tamil Nadu, no sul da Índia, né? Que vive no Sri Lanka atualmente. E todos os costumes, quase que todos, né, digamos assim, são muito próximos ao povo cigano, né? Através das cores, vestimentas, musicalidade. Tudo isso é muito envolvido dentro dessa energia cigana. E a partir dali iniciaram as pesquisas para entender a migração, qual foi o movimento migratório desse povo para se estender ao tamanho que a gente tem hoje, né? À proporção que a gente tem hoje. E com essas pesquisas, com esses estudos, né, foi identificado que essa perseguição, né, dos arianos ao povo nômade na Índia fez com que muitos desses grupos fugissem e para o oeste da Índia, né, não só o pessoal que foi para o sul da Índia, mas fugissem para o oeste da Índia em direção ao oeste. Eles chegaram ali no Afeganistão, na Pérsia, no Iraque, e atualmente no Iraque existe o povo, né, um agrupamento cigano chamado Kaoli. Até hoje você consegue encontrar esse grupo lá, tá? E os ciganos no Oriente Médio, no Egito, até hoje, eles são conhecidos como os Nawar, né? Que seria, digamos assim, como é que a gente pode trazer esse entendimento? Mas é um povo que não é vinculado da sociedade, sabe? É um povo excluído, digamos assim. Eu acho que essa palavra fica melhor da gente conseguir trazer o mais próximo possível. São os Nawá, o povo excluído, digamos assim, né? E não diferente, desde aquela época na Índia, o povo cigano ele sempre foi um povo muito perseguido, né? E sempre foi um povo muito excluído também. No Egito você ainda encontra, né, os dias de hoje, caravanas que vivem lá no norte e no sul do Egito, né? Esses Nawar, né? E esses grupos eles se estabelecem lá, né, desde tempos muito antigos, né? E eles se apropriam, assim como é de costume desses agrupamentos ciganos, né? Eles têm toda a cultura dele, toda a superstição dele, toda aqueles costumes de vivência dentro da caravana, mas eles sempre se apropriam também de muito da cultura do solo onde eles pisam, né? Levando sempre aquela essência dele, mas eles se apropriam daquela essência ali no solo onde eles pisam, tá? Se vocês estiverem ouvindo ou não, com problema no áudio, tá? Vocês me dão um toque, porque senão vou direto aqui e acabo não parando em lugar nenhum e vou falando e vocês não vão me escutar. Então, se tiver algum erro, algum corte no áudio, alguma coisa, vocês me avisam, tá? Então vamos lá. Esses grupos se estabeleceram lá e vivem lá até o dia de hoje, né? Desde a época de Cristo, né? Do ano de Cristo, a gente consegue encontrar muitos contos, muitas coisas que envolvem o povo cigano, né? Desde o homem, o ferreiro que produziu o cravo que iria levar Jesus à cruz, né? Foi um cravo produzido por um cigano, ok? A própria Maria Madalena, né, que ela em muitos aspectos, principalmente na vivência cigana, nessa parte oculta da vivência cigana, traz um entendimento onde Maria Madalena seria, na verdade, a esposa de Jesus, tá?
E com isso, traria também uma comprovação muito grande pela passagem que Jesus também tem através de uns escritos, né? Entre a passagem de 13 anos dele aos 30 anos dele, que não tem nenhum escrito na Bíblia, né? E existem algumas teorias que Jesus, nesse período, ele teve uma vivência muito grande na Índia, e de lá vieram também muitos seguidores com ele para o Egito, para a missão que ele veio cumprir, né? Que todos nós já conhecemos. E parte desse princípio que muitos desses agrupamentos vieram com ele também em direção ao Egito, né? Depois dessa passagem dele lá pela Índia. Isso é bastante interessante, que mesmo a partir daquele momento, quando toda a perseguição começou a Cristo, já existiam diversos movimentos de migração para outros países devido à perseguição, né, aos seguidores de Cristo. E todo esse povo, tá? O primeiro movimento migratório do povo cigano foi direcionado para a Europa, tá? Chegando ali na parte da Espanha, Itália, né? Onde está até aqui nesse slide, né? Os primeiros povos ciganos que se evadiram do Egito foram para a Europa, e teria sido no ano da crucificação de Cristo, e ainda após, durante muitos períodos, né? Devido a essa perseguição pelos seus seguidores, né? Entre os séculos 6 e 7 depois de Cristo é que foi um agrupamento de nômades ciganos, né, identificados pelo dialeto, musicalidade, costumes, né? Esse grupamento ele veio da Índia para o Egito, né? E esse agrupamento ele é conhecido como Grupo Dom, né? Esse agrupamento existe até os dias de hoje também, ali no sul e no norte do Egito. E eles vivem lá dentro desses costumes, né? Que vieram da Índia e se estabeleceram lá no Egito. E nesse período, né, após esse período de que esse povo se estabeleceu, houveram outros movimentos migratórios para a Europa, né, que saíram, grupos desse povo Dom saiu e foi em direção à Europa, migrou em direção à Europa. E uma coisa muito interessante aconteceu com isso. Houve uma divisão através dos nomes, né? O povo Dom que migrou para a Europa, eles passaram a ser conhecidos como povo Rom. O povo Rom ele é muito conhecido hoje no nosso meio, né? É sempre muito comum a gente, quando busca algo, alguma coisa sobre o povo cigano, a gente mergulhar no que é trazido através do povo Rom. Ele é um povo bem antigo e é um povo que é muito comum em todo o mundo, né? Em qualquer lugar do mundo a gente consegue contato ou encontrar escritos ou coisas, né, ou comunidades de povo que vieram dessa origem, né, do povo Rom. O próprio povo cigano ele já se divide em alguns agrupamentos, né, mas é interessante a gente falar aqui que quando a gente busca, por que é tão difícil a gente encontrar, né, coisas sobre o povo cigano? A gente não consegue encontrar nada escrito. Como o povo cigano sempre foi um povo excluído, então o governo ele não se envolvia em trazer conhecimentos ou coisa ou história sobre esse agrupamento específico de pessoas, né? Então é muito difícil a gente encontrar registros escritos sobre o povo, né? Somente após o ano 1000, mais ou menos depois de Cristo, que começam a acontecer as aparições escritas, né, do povo nômade cigano, tá? E através desses registros é que a presença desse povo, né, ele foi já notificada e registrada em papel, né, em documentos, a partir dos anos do ano 1500. Tá? Em 1500 já havia registro escrito desse povo presente em toda a Europa. Tá? E por volta do ano 1600, o povo cigano ele já era identificado e presente, né, no mundo inteiro. No Brasil, especificamente, né, alguns relatos, né, algumas lendas, diz que o povo cigano ele participou de toda a colonização do Brasil. Né? Ou seja, desde o ano ali de 1500, o povo cigano já estava presente, né, quando toda a colonização estava acontecendo no Brasil. Mas os registros, né, históricos, o primeiro registro de um homem, de uma família cigana no Brasil, ocorreu em 1574, tá? E os registros escritos mesmo, históricos, sobre esse povo datam apenas do século XIX. Então, assim, para a gente entender o esforço, né, que a gente precisa fazer para chegar atrás de alguma informação desse povo, né? Porque é muito difícil, o governo ele não dava literalmente
os governos, né, os grandes governos, não davam atenção devida à riqueza que esse povo permeia, né, que esse povo traz com ele de vivência. É um povo bastante antigo, né? Existem até as lendas das grandes tribos perdidas de Israel, e esse povo, o povo cigano, ele é um desses povos, né, digamos assim. O povo cigano hoje, né, ele se espalha pelo mundo inteiro e a gente identifica esses povos por alguns agrupamentos, né? Quais são esses agrupamentos? É o povo Dom, que é esse povo que eu falei que ele é encontrado ainda até hoje, até os dias de hoje no Egito, tá? Tem os Caulia, que é um povo que que ele vive no Iraque, se eu não me engano é o Iraque, que ele vive até os dias de hoje também. O povo Rom, que o povo Sinti e os Manaus, né? E os Calon também. O povo Dom e os Caulia, como eu falei, eles são povos específicos que vivem dentro do Oriente Médio ali, do Egito e do Oriente Médio, tá? E mais especificamente ainda falando, o povo Rom, né, que partiu do povo Dom para a Europa, o próprio povo Rom ele já se dividiu em alguns subgrupos, né, que são mais conhecidos, né, pelos subgrupos do que pela base Rom, né, que são os Calderás, os Machuara, os Lovara e o Churara, né, são esses nomes esquisitos aí, engraçados de pronunciar, difícil, não sei nem se eu pronunciei certo, mas são esses subgrupos que partem do povo Rom, tá? Os Sinti, eles são muito fácil encontrados ali na Alemanha, na Itália, na França, tá? No Brasil, especificamente, não existe registro escrito desse agrupamento cigano, né? Do grupo Sinti. E os Calon foi um dos grupos que migraram da Europa para as Américas, né? Com mais intensidade. O primeiro agrupamento de Calon que veio para o Brasil veio de Portugal especificamente. E assim, né, a gente tem especificamente no Brasil toda essa diversidade cigana vivendo aqui, né, de diversas origens e agrupamentos diferentes. Acredito que até o próprio Sinti tenha pessoas desse agrupamento cigano no Brasil, mas já é mais difícil porque não existe registro notificado, né, coisa escrita sobre esse povo, sobre a presença dele aqui. Uma vez sabendo, né, toda essa origem, de onde ele partiu e tudo que se ramificou através dele, né, entendendo aquilo que a gente falou lá atrás, um pouco mais atrás, sobre a cultura do cigano, de manter sempre os seus costumes, a sua fé, a sua tradição, mas também ele irá sempre a fundo, com muito respeito na cultura do solo onde ele pisa, né? O povo cigano ele não é um povo, ele não tem religião, digamos assim, né? O povo cigano ele é um povo muito espiritualizado por si só, dentro da fé dele, dos costumes dele, das superstições daquele agrupamento, daquele clã, tá? A gente se refere como povo cigano de diversas formas, né? Pode ser clã cigano, caravana cigana, templo cigano, sara cigana, enfim. Então eu sempre falo diversos nomes diferentes. E dos símbolos maiores, né, de todo cigano, é muito comum a gente, em qualquer casa cigana que a gente vá, em qualquer templo cigano, ou caravana cigana espiritual ou não, é muito comum a gente encontrar essa bandeira que está aqui nesse slide, né? Só que eu trouxe isso aqui especificamente porque a bandeira cigana, essa roda, né, a princípio que existe na bandeira cigana, ela remete muito sobre o que realmente é a sabedoria de um cigano, né? E tem muito a ver também com essa imagem de cima, que é uma imagem feita por toda a cultura cigana, né? Digamos assim. Assim não dá direito para a gente ler, né? Mas tem vários dizeres, né? Que envolvem aqui essa essência mágica do cigano, né? Algumas diretrizes ali da caravana, do despertar, de todo o entendimento e a fé que esse povo carrega com ele, tá? Sobre a sabedoria cigana, o povo espiritual cigano, ele nos leva sempre, acima de tudo, a uma autorreflexão, né? Quando a gente para observar a forma de vida do povo cigano, ela é sempre muito intensa, sempre baseada sobre muita perseguição,
sobre muito preconceito, sobre muitos adjetivos negativos que sempre foram dados para ele, né? Ladrões, sequestradores, enfim. É uma energia sempre muito pesada. E a gente nunca, ou com muita dificuldade, eu nunca vi, né, os lugares onde eu passei, espirituais ou não, relacionados ao povo cigano, um cigano que seja triste, abalado, literalmente ali, socialmente falando, espiritualmente falando, né? Independente de toda esse massacre que eles passaram historicamente, desde o século XII a.C. até aqui, dentro dos costumes dele, o que é de mais sagrado é viver com alegria, né? E por isso ele traz essa grande sabedoria de autorreflexão em tudo que ele faz, tanto espiritualmente quanto nos próprios costumes dele, né? Diante de todos esses percalços da vida e perseguições que eles viveram, manuseavam magicamente a arte de ser um povo alegre, né? E através dessa harmonia sabiam que logo à frente tudo iria mudar. A grande fortuna dos ciganos era a sabedoria e a magia, onde usavam de forma rica toda a natureza como sua maior riqueza. Comparem, aí aqui eu faço uma referência, né, pedindo para vocês compararem ambos os símbolos, né, o sol e a famosa roda cigana, né? A bandeira cigana ela traz muito mais magia do que a gente imagina, né, a princípio. Quando a gente bate o olho na bandeira cigana, a gente entende o seguinte: é o símbolo de uma roda porque o povo cigano é nômade e vive se mudando. Então é a roda da carroça, né? É o que leva eles para outros lugares, né? Para outros solos, para outros ares, digamos assim. Isso está certo? Tá, também é uma interpretação correta dentro da vertente dessa vibração cigana, né? Mas ela quer dizer muito mais do que isso, tá? A gente vai falar um pouquinho disso agora, analisando a própria bandeira deles, né? A roda cigana ela representa a grande magia que é a vida, né? Ela traz com ela todos os 5 elementos, tá? Quais são esses 5 elementos? O azul da bandeira ele representa o elemento água, né? O povo cigano, toda a espiritualidade cigana, ela é muito intensa nos trabalhos mágicos com os elementos da natureza, tá? E não poderia ser diferente, né? Essa interpretação. Então, o azul ele traz o elemento água, tá? O verde ele traz o elemento terra. As aberturas entre os raios dessa roda, a princípio, representam o elemento ar, né? Por onde o ar passa, que dá esse movimento, né? Através dos raios ali, né? O ar se entrelaça através dos raios dessa roda cigana, tá? A própria roda em si, ela representa o elemento fogo, não só através da cor vermelha, né? Mas o fogo, ele é o elemento mais rápido, né? Senão, não posso dizer, de repente, só o mais poderoso, né? Ele é muito poderoso como todos os outros, mas ele é o elemento que transmuta tudo com mais rapidez, né? Através do fogo, através da salamandra do fogo, a mudança das coisas, a magia da mudança, ela acontece com muita rapidez. Ela leva tudo que a gente quer para o astral com mais rapidez, né? E ela transmuta isso do plano físico para o espiritual com rapidez, digamos assim. E por isso essa transmutação, o fogo trazendo essa ideia de transmutação, ele é a própria roda em si, que traz a mudança, né, dos ares, né? Ele modifica os ares. E o centro da roda, ele é o fogo, ele é o sol, tá? Ele é o nosso espírito, ele é o eixo que faz tudo girar, tá? O que nos comanda, né? Nosso corpo. Quem comanda a nossa mente, quem comanda o nosso corpo é o nosso espírito, né? E a roda, o centro da roda, ele representa o sol especificamente, que é o nosso espírito, o eixo que faz tudo girar, tá? De onde parte toda a magia das intenções e expandimos para, através do nosso movimento, transformar a nossa realidade. Então, a partir do centro da roda do eixo, a gente exerce um esforço onde essa roda, né, ela gira, nos movimenta e faz com que toda mudança aconteça no caminho, no percurso que a gente quer para a nossa vida, né? Eis a grande liberdade cigana, né, o poder de despertar dentro de si
a mais pura essência diante de toda turbulência, né? A gente volta-se ao sol e se direciona para um novo destino. A gente, ao invés de olhar para onde a gente vai, né, para frente, para o lado, para o outro, a gente tem que se voltar ao centro dessa roda. E a gente vai entender um pouco melhor isso nesse slide aqui. Eu trouxe isso porque o próprio tarô, né, ele é uma incógnita muito grande sobre de onde ele surgiu, como ele surgiu, quem inventou o tarô, né, se foi no Egito, se foi na Espanha, se foi na Europa, se foi, enfim. Quando o assunto é tarô e saber sobre a origem do tarô, é uma coisa tão difícil quanto a origem do próprio povo cigano, né? E o povo cigano em si tem o seu próprio baralho cigano, tá? Onde ele faz ali, através do baralho cigano, desse oráculo deles, ele tem as divinações, as visões, as coisas que ele traz, tá? Mas é bem interessante também, por isso eu trouxe esse arcano aqui e coloquei essas duas imagens, tá? Eu vou ler para vocês para poder destrinchar isso melhor. O arcano Roda da Fortuna. As extremidades da Roda da Fortuna, que toca o solo ou os caminhos, representam as rápidas conquistas e rápidas perdas que temos na vida, né? Momentos de felicidades extremos e desgastes extremos. Sábio é aquele que se desloca ao seu eixo, onde é possível controlar a velocidade pelo qual transitamos nos percursos da vida, sem desgastar a nossa sanidade, a nossa serenidade, né? O acaso, né, que é o destino, ele gira a roda da fortuna de forma automática, né? O livre-arbítrio é a causa que define o karma, assim molda o nosso destino. O centro da roda, que é o eixo, né, é onde se localiza a força que o empurra para o seu destino, né, o seu sol. Então, esse arcano ele sempre traz essa ideia da gente se centrar, voltar-se ao nosso eixo, né? Conhecer a nossa verdadeira vontade, o nosso real propósito de vida, quem realmente nós somos, né? E aonde a gente quer ou precisa chegar espiritualmente falando, ou até espiritualmente falando na nossa vida material também, principalmente, né? Seria difícil enxergar similaridades entre a roda cigana e esse arcano do tarô. O desenho é o mesmo, né, literalmente. Esse arcano ele nos chama a atenção para uma repetição de padrão. Toda vez que esse arcano cai no jogo, né, ele nos chama a atenção para essa repetição de padrão em nossa vida. Né, os ciclos se repetindo. Ora a gente está bem, ora a gente está mal. E as coisas sempre se repetem. E esse arcano nos remete a isso, né? Ele nos diz que é preciso parar, analisar, consultar o nosso sol, o nosso íntimo, voltar o nosso pensamento para dentro de si para entender aquele processo, né? E assumir o ritmo e direção para onde a gente está indo, né? Para onde a gente vai ou como a gente vai, né? Essa é a grande magia que está intrínseco na bandeira cigana, né? Nesse movimento cigano, onde uma simples roda representa muito mais do que apenas o movimento e deslocamento deles de um lugar para outro, né? Essa é a grande magia do povo cigano, uma essência espiritual que nos leva ao autoconhecimento, a mergulhar dentro de nós mesmos e assim despertar para a nossa, tá aqui na frente. Despertar para a nossa real percepção e sentir a vida em todos os seus sentidos, né? Então, assim, isso que eu escrevi aqui é bem exatamente o que traz de entendimento todo esse simbolismo que existe na riqueza, né? E a riqueza que existe na roda cigana, que é um dos maiores símbolos utilizados pelo povo cigano, tá? Ainda trazendo essa ideia, né, eu vou voltar aqui mais um pouquinho, quando a gente traz esse símbolo, tá? Você que gosta do povo cigano, você que vive, gosta de vivenciar essa energia, esse ensinamento ele traz um propósito onde o povo cigano, para ser acessado,
É muito diferente, por exemplo, do que a gente vive na Umbanda, né? Não sei onde você está, por exemplo, não sei se você está no Rio, se você estiver no Rio você deve ser mais acostumada com isso, mas no Rio é muito comum a gente achar o que a gente chama de caravanas ciganas ou tissaras ciganas, que são templos espirituais que atuam somente com espíritos ciganos, né? Um templo cigano, um agrupamento cigano espiritual, ele é completo no trabalho que ele exerce. Então, ele tem os próprios guardiões ciganos, ele tem as grandes feiticeiras ciganas, as grandes oraculistas ciganas. Então, assim, ele é formado pelo próprio clã. O próprio clã cigano tem todos os grandes direcionamentos ali para trabalhar, né, especificamente. Diferente, por exemplo, de como é na Umbanda, um preto velho, mais focado na parte de sabedoria, um Exu, que é aquele guarda, o cara que está ali para quebrar demanda e tal. O povo cigano ele é bem completo nesse sentido de trabalho, então existem muitas casas, né, que trazem esse trabalho espiritual focado somente com o povo cigano, né, sem outras entidades de Umbanda. Ele é um templo que trabalha apenas com espíritos ciganos. E diferente da Umbanda, que a gente está acostumado a vivenciar, na Umbanda é muito comum, por exemplo, a gente chegar na Umbanda, ou a Umbanda chegar até nós, né, seja pelo amor ou pela dor, e a gente sentir essa vibração vir de fora para dentro, né? A gente sente na pele ali aquela vibração de incorporação e as coisas acontecem, né? O guia desce, faz os trabalhos que precisa fazer, mas é tudo muito físico, né? Esses sentimentos, as sensações vividas dentro da Umbanda, ela é muito física. Já com o povo cigano é um pouco diferente. A própria incorporação cigana ela é um pouco mais demorada, ela é bem mais sutil e exige um esforço muito maior de nós para chegarmos até eles do que deles para nós. Então, isso remete à grande importância disso aqui que a gente está vendo com o arcano, né, e com o simbolismo da roda da fortuna, né? A necessidade da gente voltar o nosso pensamento para dentro, entender a nossa consciência, entender o nosso ser, para aprender a sublimar os nossos pensamentos, né, a se elevar o necessário para o trabalho, a se dedicar da forma necessária para o trabalho, né? E o povo cigano ele é um povo bastante exigente nesse sentido. Ele é um povo que ele não vai te dar respostas prontas, né? Ele é um tipo de espírito que de guia, mentor, enfim, que ele não vai te trazer respostas prontas. Desculpa, ele não vai te dizer que 1 mais 1 é igual a 2, né? Ele vai te dar pontos específicos que vão te gerar curiosidade, vai fazer você despertar o interesse de buscar e chegar a alguma conclusão por si só, né? Que vão te levar, que essa conclusão vai te levar ao caminho que você tem que chegar. Mas isso eles exigem essa dedicação muito intensa, né? Porque toda a atuação cigana ela é muito ela parte muito intensamente da nossa mente, ela exige muito da nossa mente, né, em todos os sentidos, literalmente. E tanto mágicos quanto na própria religiosidade com a espiritualidade cigana, ela exige muita prática de meditação, muito envolvimento mágico com os elementos, né, e você saber controlar a sua mente durante o momento que você está manipulando fogo, por exemplo, que é um elemental mágico muito forte, mas também muito perigoso se você não souber utilizar ele da forma correta. Então, ele requer um esforço mental muito forte da gente, né? E por isso tudo dele é baseado nesse aspecto, né? E essa imagem aqui da roda da bicicleta, né? A gente identifica, assim como no arcano, né, mas dá para entender melhor nesse sentido, um homem na base da roda, que tá, na parte da roda que está encostando no chão, que seria onde, aquele momento da nossa vida, que as coisas estão caminhando bem, a gente conquistou de forma rápida o que a gente queria, né? Então a gente está ali naquele processo contínuo de viver aquela harmonia, né? E o outro em contraponto, né, um outro rapaz está pendurado em um dos raios ali, fazendo um esforço danado para tentar manter um curso onde estava, que é inevitável que ele se complete, né, e saia e vá para o oposto, né, da estabilidade
que é o ar lá em cima, né? O outro eixo ali, o outro polo. Enquanto isso, no centro da roda, a gente tem um homem sentado no eixo, com a mão na cabeça, pensando e controlando ali a sua direção, né? Controlando seus impulsos, controlando, utilizando a sabedoria para se manter equilibrado, no equilíbrio das forças, né? Para conseguir se estabilizar tanto no momento onde a oscilação é para o lado negativo, mas também saber se equilibrar quando o momento da oscilação for para o lado positivo. E essa é a grande sabedoria da roda cigana, né? O eixo, o seu sol, o eixo da roda, ele representa o sol, tanto que aqui nesse arcano a gente tem esse sol desenhado no centro da roda, né? E uma vez partindo a isso, né? Passa muito rápido, já estamos com 40 minutos de palestra, né? Essa palestra ela foi para trazer esse presente, né? Eu mentalizei muito aqui junto com o Vladimir e pedi uma orientação para que as pessoas que chegassem até aqui, assistissem essa palestra, ela vai ficar disponibilizada no nosso site também, essa palestra, tá? Para criar um vínculo energético com o povo cigano, tá? Um link imediato ali, uma firmeza, como para quem é da Umbanda, para ficar mais fácil de entender, um assentamento simples ali, digamos, que vai criar um vínculo seu com a sua espiritualidade cigana, com o seu cigano ou com a sua cigana. Isso foi orientado pelo Vladimir, tá? Então, se você puder fazer, eu vou explicar aqui direitinho, mas é uma ferramenta que você vai ter, tá? Para seu benefício próprio, para sua harmonização, para sua energização e para sua própria meditação e encontro com essa energia cigana, tá? O que você vai precisar para fazer esse pote, né, de conexão com o lado espiritual cigano, tá? Você vai precisar de um tacho de cobre dourado ou da cor de cobre mesmo, tá? Não pega ele tão pequeno, o ideal é pegar maior, tá? Mas o tacho, ele é um pouco caro, então se você não tiver como arrumar um tacho de cobre da cor dourada ou da cor de cobre, você pode arrumar um vidro, né? Um pote de vidro, como tipo aqueles baleiros, né? Que a gente coloca bala, doce em casa. Pode ser um pote daquele de vidro também, não tem problema, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse tacho, você vai pegar um pouco de areia, tá? Essa areia, ela tem que ser limpa e peneirada, tá? Para ficar bem o mais fininha possível que você conseguir. Ela pode ser areia da praia ou de dunas, né? Se você onde você mora tem algumas dunas ou algum lugar deserto que você mora. Não sei se você está fora do Brasil, né? Na Califórnia, por exemplo, onde meu amigo que faz também vários trabalhos aqui no Banda Grátis, que tem agora o canal dele, o Old Snakes também. Ele mora, por exemplo, na Califórnia e tem ali os canyons, né? Então, onde você mora tem um local deserto, onde você possa colher um pouco de areia e peneirar, você vai pegar um pouco dessa areia. Você vai pegar um cristal que se chama ouro de falcão, tá? 7 talos de canela em pau, folhas de louro verdes, né? Essas folhinhas verdes, né? Não tão secas, né? Com o aspecto dela mais verde, aquelas que a gente coloca no feijão, né? Para dar um temperinho. E você vai pegar resina de mirra, que você vai ou colocar ela em pó, tá? Ou em pedrinhas mesmo, ou então a própria essência, né? Um perfume de mirra pode ser também, não tem problema. E uma vela dourada, ok? Eu vou escrever aqui o que ele deixou para ficar mais fácil, porque ele foi me passando e eu já fui escrevendo direto. Então é o seguinte, você vai limpar, tá? Tudo que você vai usar, você vai limpar em água limpa e corrente e vai secar com um pano branco limpo também. Tudo, tanto o pote, o tacho, tudo, menos a areia, né? A areia você não vai molhar, você deixa ela separada. Depois que você coar ela direitinho, né? Peneirar ela e deixar ela bem fininha, ela já tá limpa. Você não precisa molhar ela, não. Você vai... Vamos lá, onde eu vou ter... Você vai colocar essa areia dentro do pote, tá? De uma maneira uniforme, até que ele fica... Se for o tacho, você pode colocar até bem em cima. Se for o pote de vidro, for um vidro grande, você não precisa botar até em cima, senão vai ficar muito pesado. Coloca mais ou menos até a metade, mas de maneira que ele fique uniforme, né?
fique retinho ali para a gente colocar as outras coisas, tá? Você vai pegar o olho de falcão, essa pedra, de preferência a pedra bruta, tá? Você vai pegar o olho de falcão e você vai fincar ele no centro do pote, na areia. Você vai pegar essa pedra e vai fincar bem no centro o olho de falcão, o cristal, tá? Você vai colocar os talos de canela com uma ponta voltada para o cristal e a outra extremidade voltada para onde vai ficar a beira do tacho ou do vidro, tá? Por exemplo, o cristal está em pé aqui, nesse ponto, no centro do vidro, tá? Você vai colocar o tacho de canela deitado, né? Com uma ponta voltada para a parte que está fincada na areia do cristal e a outra ponta voltada para outra base, onde é o vidro ou o tacho, tá? Você não vai enterrar a canela em pau na areia, não. Você vai colocar ela deitada sobre a areia, uma ponta direcionando para o cristal e a outra para a parte de vidro, tá? Você vai fazer isso com os 7 tachos, com os 7 talos de canela em pau em volta do cristal, ok? Depois que você fizer isso, você vai colocar as folhas de louro, né? Com uma pontinha da folha, que é o talo, né, dela, enterrada na areia e a outra ponta para fora da areia. Você vai fazer isso na parte da areia que está encostada no tacho ou no vidro, tá? Você vai colocar ela em volta do tacho inteiro, essas folhas de louro dessa forma. E após tudo montado, depois que tiver tudo isso feito, você vai salpicar, né, a mirra em pedrinha ou em pó, ou então colocar a essência de mirra em cima de tudo isso que você colocou nesse pote, tá? Enquanto você estiver montando tudo, antes de você começar a montar, você já vai acender a sua vela dourada, tá? E vai deixar ela acesa ali. Coloca uma musiquinha cigana que você se identifique, que você gosta. Você vai colocar um incenso, algumas coisas ali que você identifique, pode ser um incenso de mirra, né? Você coloca ali, vai queimando esse incenso, você vai fazendo aquilo ali tudo com essa energia, vibrando essa energia, tá? E quando tudo estiver pronto, né? Quando tudo estiver montadinho, com a essência ali, tudo certinho no lugar que você disponibilizou, tá? Você vai fazer o seguinte. Deixa eu passar para cá minha tela, vai ficar mais fácil de ler. Vamos lá. Você vai recitar 2 vezes esse conjuro abaixo, tá? Eu vou falar para vocês, mas tem um link, eu vou deixar o link do grupo no chat aqui, deixa eu até botar logo para eu não esquecer. Eu criei um chat lá no YouTube, tá? No YouTube não, um chat no meu WhatsApp, e eu vou colocar esse link aqui para vocês clicarem e cair nesse grupo, que eu coloco esse conjuro lá também para vocês pegarem, não precisarem escrever à mão, tá? O conjuro é o seguinte: sob a força do cigano Vladimir Tiran e as bênçãos de Atom e seu filho Ra, que o sol me traga a luz necessária para iluminar meus caminhos físicos e espirituais. Que a grande mãe lua me permita entender minhas sombras e me traga as intuições que eu precisar, e que a grande Sara faça desse pote meu elo de conexão espiritual com o povo cigano a partir de agora. Que através da intercessão direta feitas por mim em meu pote, os meus pedidos sejam atendidos e que, sob as bênçãos e proteção do povo cigano, eu me mantenha sempre. Você vai recitar esse conjuro 2 vezes, né? Depois que fizer que recitar esse conjuro, você vai se manter em meditação, junto com o seu pote ali, né? Uma música, como eu falei com você, com os incensos, né? Até terminar de queimar essa vela, tá? Se você não conseguir ficar até terminar de queimar a vela, ou não puder ficar, não tiver tempo de ficar, não tem problema. Fica só o tempo suficiente para você sentir essa vibração, sentir que esse elo foi criado ali, você com o seu pote e com essa essência cigana, tá? E aí você pega o seu pote, coloca no seu altar, pega a vela e coloca no seu altar ao lado do pote, para ela acabar de queimar, tá? E sempre colocando os outros elementos, né?
colocando ali não só a vela queimando, coloca um copinho com água também e você deixa isso ali até a vela acabar de queimar, ok? Isso que eu quero trazer para vocês. A gente já está chegando em 1 hora de palestra, estava programado para 1 hora, mas a gente vai passar mais do que isso, porque isso aqui é o que é mais importante também, né? Junto com esse pote, o Vladimir me pediu para passar isso para vocês, para a gente fazer essa meditação, para iniciar o vínculo desse elo, tá? De vocês com a espiritualidade cigana de vocês. Vou ensinar, é uma prática que ele me trouxe, que eu faço constantemente, sempre que eu quero me comunicar com ele ou chegar nesse ponto, né, de reflexão espiritual meu, da minha consciência, ok? Então, assim, eu vou colocar uma música, eu vou pedir para vocês, nesse momento, acenderem um incenso, tá? Eu vou até acender o meu aqui também. Deixa eu só... Deixa eu pegar aqui que eu coloquei errado. Eu vou acender o meu aqui também. Estava aceso, mas apagou. Eu vou colocar uma musiquinha, tá, pessoal? Uma música para vocês aqui. Pra gente começar a sentir essa vibração. Eu vou deixar só essa imagem, eu vou tirar a minha imagem da tela. Eu vou deixar essa música uns 3 minutinhos tocando, antes de eu começar a iniciar a recitar as coisas, o ritual que ele me passou para a conexão, tá? Antes de eu começar a fazer isso, eu vou deixar essa musiquinha um tempo. Então acenda o seu incenso, se você quiser colocar um copo com água, um cristal que estiver ao seu alcance do seu lado aí, e de fácil acesso, tá? Se você quiser acender uma vela também, da cor que você preferir, menos preta, pode ser uma cor vermelha, e dourada de preferência, ou amarela de preferência. Se não tiver, pode ser a cor branca, tá? Se não quiser acender a vela, não tem problema. Se não tiver incenso, não tiver nada, não tem problema. O importante é a sua mente, tá? E essa música, tudo isso, eu tô com tudo aceso aqui, e essa energia ela vai vibrar com vocês também. Se você assistir isso gravado depois, né, se você estiver assistindo isso gravado, não estiver assistindo ao vivo, não tem problema, faça, acompanhe da mesma forma. Esse vínculo ele está criado e está estabelecido e você vai conseguir se conectar a ele. Eu vou ensinar para vocês esse processo e vocês podem fazer por conta própria quantas vezes quiser e sempre que quiser, tá? Vamos relaxando, eu vou tirar minha imagem, vou deixar essa musiquinha aqui para começar a trazer para vocês. Eu vou explicar um pouquinho, você já vai sentindo energia, já vai se entregando, se conectando a isso, tá bom? Vamos lá.
Respirem fundo. Segura a respiração por 4 segundos. E solte todo o ar que estiver dentro de você. Faça essa respiração mais uma vez. Puxe o máximo de ar que você puder. Prenda essa respiração durante 4 segundos e solte todo o ar que estiver dentro de você. Mais uma vez, respire fundo, profundamente. Segure o ar por 4 segundos e solte todo o ar que estiver dentro de você. Na sua mente, nesse momento, você está de pé na areia do deserto e à sua frente está uma pirâmide. Uma pirâmide gigante e bela que te convida carinhosamente a entrar nela em uma pequena passagem que existe em sua base. Você vai vagarosamente caminhando em direção a essa pirâmide. Adentra todo esse aspecto e nesse momento uma vibração muito forte cigana, egípcia, de toda a divindade que habita, de toda a graciosidade, de toda a luz que habita esse local, começa a envolver o seu espírito, começa a te envolver na sua matéria, na sua consciência. E você continua andando por essa câmara, um caminho que se estende por dentro dessa pirâmide. Nesse corredor em que você caminha, uma bela mulher, linda, com olhos pintados, cabelos lisos, te pega pela mão e te leva até um grande salão, uma câmara que no centro dela tem uma grande almofada dourada e ela te coloca sentada ali naquele local, nessa câmara, envolvida de um perfume maravilhoso de mirra, com muitas frutas, algumas velas douradas à sua volta. Você senta nessa almofada e se põe a meditar. E mentalmente você vai acompanhar essa oração junto comigo. Apareces cheio de beleza no horizonte do céu, disco vivo que iniciaste a vida. Enquanto te levantaste no horizonte oriental, encheste cada país da tua perfeição. És formoso, és grande, brilhante, alto em cima do teu universo.
Teus raios alcançam os países até o extremo de tudo que criaste, porque és sol. Conquistaste-os até os seus extremos, atando-os para o teu Filho amado. Por longe que estejas, teus raios tocam a terra. Estás diante dos nossos olhos, mas o teu caminho continua a ser-nos desconhecido. Quando te pões no horizonte ocidental, o universo fica submerso nas trevas, como morto. Os homens dormem nos quartos, com a cabeça envolta, nenhum deles podendo ver seu irmão. Mas, na aurora, enquanto te levantas sobre o horizonte e brilhas, disco solar, ao longo da tua jornada, rompe as trevas emitindo teus raios. Se te levantas, vive-se. Se te pões, morre-se. Tu és a duração da tua própria vida. Vive-se de ti. Os olhos contemplam sem cessar a tua perfeição. Até o acaso. Todo o trabalho para quando te pões no ocidente. Enquanto te levantas, fazes crescer todas as coisas para o Rei, e a pressa apodera-se de todos desde que organizaste o universo e fizeste com que surgisse para o teu Filho, saído da tua pessoa, o Rei do Alto e Baixo Egito, que vive de verdade, o Senhor do duplo país, Neferkeperoe Uenahe, filho de Ra, que vive de verdade, Senhor das coroas Akhenaton. Que seja grande a duração da tua vida, e a sua grande esposa que o ama, a dama do duplo país, Nefertiti. Que lhe seja dada o viver e o rejuvenescer para sempre e eternamente. Optia, que assim seja. Nesse momento, sentada em meditação no local onde aquela bela mulher te colocou, você sente uma força, a mesma energia que te envolve nesse momento, elevar você e suspender você para o alto. Você não sente mais tocar o chão e sente que você está flutuando nesse momento e subindo. Espiritualmente você sente um calor envolvendo todo o seu corpo, envolvendo a sua cabeça, seu pescoço, seu peito, todo o seu corpo, que agora você sente que toca novamente uma superfície. E quando você abre os olhos, você está no topo da pirâmide e um sol imenso se abre à sua frente. Você sente a energia de todos os raios solares tocar a sua pele. E nesse momento, você está completamente conectada com sua essência mais sublime.
seu eu superior, ou o seu sagrado anjo guardião, como você preferir chamar, o seu mentor espiritual, ou você mesmo, na sua mais perfeita forma. Peça nesse momento tudo o que você quer realizar em sua vida, tudo o que você precisa resolver na sua vida, tudo o que você quer buscar na sua vida. Peça tudo ao Sol, e essa energia vai fazer crescer e trazer vida para isso dentro de você, na sua realidade. Peça com força, com toda a sua fé. Nesse momento, você sente seu corpo retornando àquela câmara onde aquela mulher te deixou, ainda de olhos fechados, sentindo toda essa energia e essa ligação que aconteceu nesse momento. Você sente de novo seu corpo tocando a almofada a qual aquela mulher lhe colocou sentada. E ainda ali naquela câmara, com seus olhos espirituais, quem recebe você ao lado daquela mulher é o seu cigano ou a sua cigana. E nesse momento, ele lhe estende a mão para que você levante e te dá o abraço mais apertado que você recebeu na sua vida inteira, te envolvendo de amor, de alegria e de vida. E nesse momento, ele vai lhe dar um recado. Sinta o que ele quer te passar no seu coração, ou ela. Respire fundo. O seu vínculo e o seu elo com o seu cigano ou a sua cigana foi selada nesse momento. Siga o que sentiu, o que ele transmitiu para você, um recado que ele lhe deu. Faça disso um ritual constante e se leve a esse encontro com ele ou com ela, com o seu cigano espiritual, constantemente. E a cada encontro você conhecerá cada vez mais sobre ele ou sobre ela, e principalmente conhecerá cada vez mais de si mesmo. Agradeça ao seu cigano, à sua cigana. E nesse momento, o seu cigano ou a sua cigana te acompanham
junto àquela mesma mulher que te levou até essa câmera, para fora da pirâmide, vagarosamente. Ela deixa você nesse momento, seu cigano ou a sua cigana se despede de você e você está feliz, alegre e próspera em todos os sentidos da sua vida. Agradeça ao seu cigano, à sua espiritualidade. Agradeça a todo esse momento. E respire fundo o máximo que puder. Prenda a respiração durante 4 segundos. E solte todo o ar dentro de você. Vá respirando e aos poucos abrindo seus olhos. Respire fundo, se ainda estiver sentindo muita energia. Vá abrindo seus olhos, vá tocando as suas próprias mãos, se sentindo completamente no instante de agora, no momento agora. Respire fundo. Vamos lá, vamos retornando. Nesse momento, todos em harmonia, com a ligação feita, com essa conexão feita. Se vocês quiserem deixar nos comentários o que vocês sentiram, a energia que vocês sentiram, se vocês sentiram, não estou aqui olhando. Ô, Carmen, gostou? Que legal, que ótimo, cara, que você gostou. Esse exercício vocês podem fazer constantemente, criando esse ponto de encontro, tá? Que vocês fizeram agora, ou se levando a sua consciência, a sua mente em algum local de referência para vocês, que vocês prefiram, tá? Essa energia, ela foi trazida, esse exercício ele foi trazido em cima da essência do Vladimir Terran. Ele atua com essa energia e a pirâmide, ela é um monumento e um templo mágico por si só. Então esse elo ele foi firmado, foi aproximado e foi estabelecido de uma forma mais intensa ainda para todos, tá? Para mim mais ainda. E é isso, nós chegamos ao fim dessa palestra. Eu quero ficar por aqui é o melhor, né? Não existe momento melhor do que esse. Em breve vai estar saindo um curso, né? Passamos aí já 20 minutos da palestra, mas não tem problema. Em breve nós vamos ter um curso que está prestes a sair em fevereiro, que vai ser um curso completo sobre o povo cigano. Tá? Vai ser um curso bem extenso que vai envolver a parte de oráculos do povo cigano, vai envolver a magia do povo cigano de uma forma mais extensa e trazer também essa parte do culto às divindades egípcias, né? Os deuses egípcios, Ra, Anubis, Ísis, Osíris. A gente vai trazer um entendimento maior sobre essa cultura que o Vladimir utiliza muito, magicamente, para juntos a gente aprender ainda mais e levar essa consciência mágica para o dia a dia de vocês.
O povo cigano, ele é uma religiosidade, digamos assim, não uma religião, mas o povo cigano espiritual, né, o povo espiritual cigano, ele é um povo que traz uma religiosidade independente para todos nós. O povo cigano é um povo livre. Então, independente de religião, independente se você tem uma tiçara ou se você está dentro de uma tiçara, nada impede que você possa exercer isso, principalmente nesse momento de reclusão que a gente está vivendo, por tudo que o nosso planeta está passando nesse momento, né? Então, você pode exercer a sua espiritualidade cigana de uma forma segura e independente e que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento pessoal e espiritual e vai colaborar bastante com você. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a presença de todos. Obrigado. Espero que tenham gostado. Obrigado, Leandra. Que Deus te abençoe também. Espero que gostem. Essa palestra ela vai ser disponibilizada também gravada no nosso site. Então, outras pessoas que vocês conhecem que não participaram, se quiser, pode ingressar nessa palestra que vai estar à venda no nosso site. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos. Axé, muita força. E que o povo cigano envolva a todos vocês de muita energia, muita alegria e sabedoria. Tá bom? Um beijo no coração de vocês.